Adios Pro 3 ou Adizero Takumi 109? Vamos ajudar você a escolher o seu tênis de prova da Adidas. Eu sou o Eduardo Suzuki. E eu sou o Rodrigo Machado. E hoje nós separamos dois modelos de competição da Adidas que nós usaríamos em prova ou sugeriríamos para o pessoal, né, Rodrigo? Exato, e já vou adiantar a vocês. Por que o Prime X, Edu, não está nessa lista? Porque ele é o proibidão, Rodrigo. Não pode. Existem algumas competições que proíbem o uso do Prime X porque ele está fora do regulamento da World Athletics e algumas competições proíbem até mesmo os corredores amadores. Então a gente vai deixar ele um pouquinho de lado e vamos focar nos dois tênis legalizados da Adidas, tanto o Adios Pro 3 quanto o Takumi 109 podem ser usados por qualquer competidor de elite ou amador em qualquer prova do mundo afora. Rodrigo, vamos começar falando da entressola, depois a gente fala das outras características. Então, para fazer parte da lista da World Athletics, o tênis tem que ter 40 mm de altura da entressola, contando em 12% do extremo até a parte medial aqui, né, Rodrigo? Isso, são dois pontos de medição, um mais próximo do calcanhar e outro do antepé. E nenhum deles pode ultrapassar o valor de 40 mm, sendo que isso é para uma amostra padronizada do tamanho 9 americano, que para nós aqui seria o 40, 40,5 brasileiro. E também o tênis só pode ter uma placa contínua ao longo de toda a entressola, a gente não pode ter um sanduíche de placas. No caso aqui a gente tem os Energy Rods, que são elementos que vão atuar em paralelo, então isso é permitido pela regra. Aí já aparece a primeira diferença entre esses dois modelos. Os Energy Rods do Adios Pro 3 é o Energy Rods 2.0 em fibra de carbono. Isso, com comprimento total, então ele se estende do calcanhar até o antepé, fazendo aquele movimento de alavanca que a gente está acostumado nos super tênis. Já no caso do Takumi, a gente vai ter os Energy Rods de fibra de vidro apenas na região do antepé, então eles não vão ter o comprimento total, não vai fazer aquela alavanca, até porque o tênis é bem flexível, então, e aí bem diferente do que a gente tem no Adios Pro 3. Então a mecânica dos dois tênis já vai funcionar de cara bem diferente. Enquanto a gente vai ter um tênis bem inflexível no Adios Pro 3, no Takumi a gente vai ter um movimento um pouco mais natural. O composto de entressola é o mesmo, a gente tem Light Strike Pro nos dois modelos, 100% na entressola. Isso, é a super espuma da Adidas, é a que tem maior retorno de energia e também é uma das mais macias. Mais uma coisa que vai se diferenciar entre os dois é a altura de entressola. Enquanto no Adios, no calcanhar a gente tem 39 mm, está lá perto do limite. Aqui no Takumi a gente vai ter 33, então aí é mais de meio centímetro de diferença de altura entre os dois. O Takumi então vai ficar um tênis um pouquinho mais baixinho, mais ao estilo os tênis de competição de antigamente. Uma outra diferença, muito por conta dessa massa, né, Rodrigo, é o peso. Aqui a gente tem 226 gramas no tamanho 41. Já é leve, mas o Takumi consegue ser ainda mais leve, são 194 gramas no mesmo tamanho 41, então são quase 30 gramas de diferença. Talvez para nós, corredores amadores, que não somos assim tão velozes, não chega a ser uma diferença tão grande, mas para um competidor de elite, tem muito cara que escolhe o Takumi só por causa desses 30 gramas a menos. Eu vi lá no Road to Records, principalmente nas distâncias mais curtas de 5 e 10, muitos corredores eles optam pelo Takumi. Já para meia maratona, uma boa parte acaba escolhendo o Adios Pro 3. Tem aquela coisa que você vai ter que diferenciar entre ter um tênis um pouco mais eficiente em função da placa, né, ser de carbono, os Energy Rods ser de carbono, ou pegar simplesmente o tênis mais leve para economizar energia carregando menos peso. Agora vamos falar do amortecimento. Naquela nossa escala de 1 a 6, o Adios Pro 3 ele é 5, né, Rodrigo? Um ótimo amortecimento. Um amortecimento excelente. Ele não chega a ser um 6, porque os tênis que são nota 6, eles normalmente perdem em estabilidade. Estabilidade a gente vai falar daqui a pouquinho. Então o Adios Pro 3 é um daqueles super tênis bem equilibrados, então tem sim um ótimo nível de amortecimento, mas preserva a estabilidade. Já no caso do Takumi, a gente vai ter uma altura menor de entressola. Consequentemente, o poder total de amortecimento dele é inferior ao da Adios. Então, se você está procurando pelo mais macio dos dois, vai de Adios que é garantido. E agora vamos falar de estabilidade, é um ponto que você tocou. Aqui a gente tem um perfil de entressola alto, porém a gente tem um trabalho que foi feito aqui tanto na geometria do solado quanto nos materiais usados como a borracha continental e também os Energy Rods, né? O formato que ele foi feito agora
terceira edição, ele adiciona um pouco mais das hastes, né, no calcanhar. Isso, e a base dele, como vocês podem ver, ela é bem larga, então o Adios Pro ele consegue ser um tênis que proporciona então, um nível de estabilidade bem acima da maior parte dos super tênis que a gente está acostumado a ver. No caso do Takumi, a gente vai ter aqui uma configuração diferente. Primeiro que os Energy Rods ele só vem até a parte frontal do pé, então ele não está conectado com a parte de trás, o que já não contribui tanto para a estabilidade, e outra que a base do calcanhar é mais estreita do que a gente tem no Adios. Então, o que acaba acontecendo é que mesmo sendo um tênis mais alto, o Adios consegue ser mais estável do que o Takumi. E agora vamos falar da durabilidade dos tênis. Rodrigo, aqui a gente tem uma redução absurda de materiais para chegarem nesse peso que eles têm, né? Isso, a gente vai ter então, claro, que uma economia de materiais pensada para ter leveza, mas ainda assim, Edu, considerando a categoria de tênis de competição, então que tem que ser leve, os dois vão ter uma durabilidade até que bem razoável, né? O cabedal aqui em Cellular Mesh, ele é resistente, apesar de ser uma camada única, né? Você até consegue ver através dele, mas ainda assim é um material bem resistente. O Light Strike Pro já foi comprovado, é uma das espumas, né, uma das super espumas mais resilientes, então ela conserva o seu poder de amortecimento por bastante tempo. E o Solado Continental não temos do que reclamar, ele mesmo tendo uma camada bem fininha, eu já vi gente ultrapassar 600, 700 km tanto com o Adios Pro quanto com o Takumi 100. Essa borracha usada nessa região aqui do antepé, ela está presente só na parte externa do Takumi, né? Já a borracha usada aqui nessa parte interna é um pouco mais resistente até, né? Isso, eles fazem um mapeamento das regiões de maior desgaste, considerando, claro, os corredores de elite, mas acaba sim afetando nós corredores amadores. Então o que a gente acaba experienciando é que sim, vai ter uma camada maior de borracha nas regiões onde a gente faz a aterrissagem e a decolagem. Então sim, são tênis que apesar da leveza vão ter um nível de durabilidade até que bem razoável. Agora vamos falar da versatilidade, quais são as distâncias que eles são mais indicados. O Adios Pro 3 é aquele tênis de competição que eu acho que vai bem em qualquer distância, 5, 10, 21 e até maratona, né? Certamente, a gente já viu pessoas, corredores e corredoras vencerem provas de todas as distâncias usando o Adios Pro 3. Já o caso do Takumi, como ele é um tênis pensado para distâncias menores, a gente costuma ver a utilização dele para distâncias como 5 e 10 km, considerando os corredores de elite. Para os corredores amadores, eu acho que a maior parte vai conseguir usar ele tranquilamente até uma meia maratona. Maratona de Takumi, Edu, eu acho que não é para todo mundo. Concordo com você, eu acho que daí existem outras opções na própria Adidas, né? Isso, então eu acho que se você está pensando em longas distâncias, meia maratona e maratona, eu acho que o Adios Pro 3 é uma escolha mais segura. Agora, se você está pensando em bater o seu RP numa distância menor, de repente o Takumi pode ser uma solução ainda melhor. Agora vamos falar dos preços, Rodrigo. Aí mexe no bolso do brasileiro. A gente está com R$ 1.899 aqui no Adios Pro 3. O que é curioso, porque ainda não tivemos reajuste do Adios Pro 3, então é o mesmo preço do ano passado. E uma coisa importante para a gente avisar o pessoal que em 2023 não teremos a atualização do Adios Pro 3, ou seja, ele vai ser o tênis usado o ano inteiro, Adios Pro 4 só em 2024. Rodrigo, a gente teve lançamento de cores especiais que não tiveram esse reajuste também, né? Mantiveram o preço. Exatamente. Mas falando em reajuste, Edu, o Takumi 109 chegou no Brasil no iniciozinho do ano pelo preço de R$ 1.599, que era o preço praticado na edição anterior. Mas agora na metade do ano já subiu R$ 100. Então o preço atual do Takumi 109 é de R$ 1.699, 200 pilinha mais barato do que o Adios Pro 3. Agora vamos às nossas conclusões, Rodrigo. Para meia maratona e maratona, eu iria com o Adios Pro 3. E agora para as curtas distâncias eu acho bem interessante o Takumi, gosto bastante, corri o 5K lá em Harris e gostei dele, viu? E falando também de treinamento, se de repente você tem sorte na sua vida e você tem os dois em casa, você pode usar tranquilamente o Takumi para aqueles treinos de tiro, aqueles treinos de 400 metros, sabe? Aquele bem difícil. Então você pode utilizar ele, eu acho até que para velocidades altas ele funciona muito bem, até mesmo melhor do que o Adios Pro, tanto em função do peso ser menor, quanto pelo fato dele ser mais baixinho. Agora para o dia da prova, aí realmente eu pensaria com relação a
distância. Quanto maior a distância, maior a tendência de pegar o Adios para 3, mas se você tem um bom nível de experiência, talvez sim você consiga usar o Takumi 100 na sua prova, seja ela de uma curta distância ou até mesmo uma distância um pouco maior. E vocês aí de casa, vocês escolheriam qual desses modelos, hein, Rodrigo? O que será que eles escolheriam? Qual será que é a distância favorita do pessoal? E ó, não vale escolher o Prime X, hein? Então coloque aí nos comentários qual é o modelo que você escolheria para qual distância. A gente está bem curioso para saber a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha, joga lá no seu grupo de WhatsApp e também deixa o seu like, é bastante importante pra gente. E se você ainda não está inscrito no Tênis Certo, se inscreva aqui no canal. Estamos quase chegando na marca de 500 mil inscritos, Rodrigo. Bora se inscrever, galera. Vamos fazer do Tênis Certo o maior canal de tênis do mundo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, Rodrigo. Valeu, Edu. Até a próxima. Abraço a todos.